Fala, fiel, tranquilo, é oficial, Ramon Dias não é mais técnico do Corinthians, já recebeu comunicado de demissão da diretoria do Timão. Capelanes e o Jogo Aberto trouxe as informações agora exclusivas de última hora dos bastidores do Coringão, e o Timão já entrou em contato com Dorival e Tite. Você vai saber a resposta aqui no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Tchau, Ramon Dias, aleluia, vamos pro vídeo. 90 aqui no CT Joaquim Grava. Então eu vou atualizar, ó. A fase tá tão ruim que até os super-heróis, viu? Ver se dá um gás aqui nesse Corinthians, viu? Mas o negócio é o seguinte, turma, atenção. Já rolou treino já terminou. Inclusive, alguns jogadores passam por aqui. Às vezes eu tento meter o biruta aqui, ficar na frente do carro, para aqui, troca uma ideia com nós, mas os caras fecham o vidro e metem área. Porque é o seguinte, gente, o Corinthians já se reapresentou, já treinou. E aí, Rê, você usou um verbo que foi brilhante. Corinthians tem uma dupla. Aí eu faço uma pergunta, vamos conjugar o verbo ter. Será que ainda tem? Vai passar a ter um novo? Tinha? Como é que fica essa situação? Eu acabei de conversar com duas pessoas que me cravaram que o Ramon Dias, ele já recebeu o comunicado por parte da diretoria. O Fabinho Soldado, ele pode se manifestar publicamente, me desmentir. O Fabinho Soldado não queria a saída do Ramon e do Palilo. Ele não gostaria, ele queria manutenção no cargo, mas o Augusto Melo está sofrendo uma pressão interna gigantesca também. Então agora eles só estão se assuntando em relação à multa rescisória, como é que vai pagar, em quantas parcelas. Então, assim, é iminente a saída do Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte, aí eu posso falar publicamente sem problema nenhum. Eu conversei com o Dorival ele tá com aquele discurso padrão para todo mundo. Ah, veja bem, Corinthians tem técnico empregado, São Paulo a mesma coisa, mas eu já tenho informação também de pessoas próximas ao Dorival que o Pica-Pau, o Dorival, gostaria de dar uma segurada. Ele ficou muito frustrado de ter saído da seleção brasileira, da CBF, ele vivia a expectativa de comandar a seleção da Copa do Mundo, então ele gostaria de dar uma pausa, dar uma respirada. Perguntei para uma pessoa aqui dentro do Corinthians sobre Tite. Apesar da relação de Tite com o Andrés, é sim um nome cotado. Outro nome pode aparecer, evidentemente. A gente tem que ter um pouco mais de calma, mas a informação de hoje é que em alguns minutos, talvez horas, eu acredito, o Corinthians deve comunicar oficialmente a saída de Ramon e de Palilo do comando do clube. Renato. Olha, honestamente, e não é brincadeira, agora falando muito sério, eu não imaginaria que a próxima demissão da Série A em relação a treinadores fosse no Corinthians. Honestamente, Ronaldo. Eu acho que tinham outros candidatos ainda na frente, mas, ao que tudo indica, e o Capelanes tem informação, tem fontes, está conversando, e segundo o Capelanes, Ramon Dias logo será anunciado como ex-técnico do Timão. Eu não sou um cara apaixonado pelo trabalho do Ramon Dias, veja bem. Mas vendo as peças que ele foi obrigado a colocar nesses últimos jogos no Corinthians, ele não é o culpado total de tudo isso. Ele foi obrigado a colocar o Kaká de novo, ele foi obrigado a colocar o Bidu de novo. O Mateuzinho, quem contratou o Mateuzinho? Mamãe, a cigana enganou. A cigana enganou. Rubão, né? Foi o Rubão foi enganado. E brigou ainda para trazer esse menino, que coisa. Você falou que era a seleção brasileira, Matheusinho. Para fazer aquela análise profunda aí, o Ramon, para mim, eu quero dizer, simplificando, o Ramon não é o único culpado aí, não. Então você não demitiria o Ramon nesse momento? Não falei isso, eu falei que ele não é o único culpado. Então, agora, se for mandar o Ramon Dias embora, que pegue o mesmo carrinho, o Bidu, o Mateuzinho, o Félix Torres. Né? Mas, então, o Guinho. E uma coisa ruim que aconteceu com o Ramon Dias também e com o Palilinho, que eles não foram buscar na base. Vocês foram ver os jogos na base no começo do ano, eu estive junto com vocês lá, eu fui chefe da delegação, olha, Ronaldo, chefe da delegação, sim, fui lá. E vocês foram ver os jogos lá da molecada. E não tiveram carinho de levar ninguém para o time para treinar, vocês não tiveram esse discernimento e tiveram que continuar colocando o Biduzinho, o Mateuzinho. Se tivesse olhado com mais carinho também para a base, poderia ter lançado alguma molecada. E eles não fizeram isso também. Foi um grande erro do Ramon Dias. Mas tinha mais de 70 jogadores na base lá e não tem ninguém que serve para o profissional? Então, o Kaique vai pro banco. Não chegou agora um jogador aí agora? É isso aí. Não usa? Ele está sendo também avaliado por isso. Mas uma coisinha,
há pouco tempo, numa final de Campeonato Paulista, o discurso era outro aqui no programa, mas Exato, é isso que eu tô totalmente curioso. outro. É isso que eu tô curioso aqui, porque o senhor Chico Garcia, principalmente. O Chico falava do Corinthians, Mas que era o ele Real foi Madrid, bem era no Paulista, gente. O Ramon mereceu elogios. Ele Não, fez mas- duas... Eu nem, então depois de um mês acredito já que o é. Corinthians foi bem. Eu acredito que os outros times foram muito aí é que mal. tá. Você pega a final ele foi o contra o melhor time do Palmeiras... Campeonato Paulista. Mas a campanha Cara, toda do Corinthians foi muito boa, do do início Paulista ao Vamos falar a fim. grande bem, verdade ele aqui. foi bem no Paulista. A grande verdade é o que tá claro desde o ano passado. O Corinthians tem um bom time. Quando sai um jogador do time do Corinthians, o time já perde 30%. Como é o caso se sai um Garro. Perde porque não tem jogador para essa função. O Corinthians não tem elenco. Não tem elenco. Quem fala, o elenco de São Paulo é curto, se for olhar pro do Corinthians, então é minúsculo. Tá, mas aí o que Corinthians você não tem espera elenco. do treinador? Que ele encontre soluções. Tá bom, Chico. Pode Você ser. espera Eu isso quero do ver, técnico. Ó, você não tem o Rodrigo O Ramon. Garro, você não tem o Coronado, e aí o que você vai fazer no meio? O Você vai Ramon. empilhar volantes e atacantes e deixar um buraco? Isso é uma não é a informação, solução. uma informação que é até meio óbvia, tá? Mas no Corinthians, quem treina, o cara da tática, é o filho do Ramon, o Emiliano. O Ramon é mais o cara do mental, o cara mais da motivação. É o cara que fica na linha de frente, mas o cara da tática mesmo é o Emiliano. Cara, minha opinião, tá? Vai demitir, pode dar aquela volta por cima ali temporária, rapidinho. Só que o Corinthians... Da rescisão do o Zubeldia você não sabe. Agora, do Corinthians você sabe de tudo, Eu te velho. falei da rescisão, Impressionante. Beluga. Eu tô você- falando, tá Você bom. é um corintiano enrustido. Eu sou corintiano enrustido? Você que é São sabe mais Paulino... do Corinthians do Tá bom, que você beleza. sabe do Zubeldia. Beleza, tá bom. Só que, fica na sua agora. Só que o Corinthians tá caindo na real agora. tá gaguejando ainda. Ano passado brigou pra não cair. Aí deu aquela volta por cima, nas últimas 10 rodadas. Porque todo mundo tirou o pé, colocou o pé no freio. É, mas deu aquela volta por cima que foi legal, foi bacana. Só que a realidade do Corinthians é essa, cara. Se não contratar no meio da janela agora, não contratou uma peça pra esse ano. Quem dá a volta não por cima é a contratou uma chave de peça, irmão. fenda. Não contratou uma peça, senão vai continuar isso aí. Chave de Bom, fenda. vocês viram a entrevista do Memphis, né? Então não somos rasgou. nós que estamos falando. E pra Ele dar falou- pênalti eu acho ele pro fraco, Corinthians eu acho também é uma fraco. dificuldade. Vamos falar O cara- só de resultado ou de desempenho Contra o também? Corinthians é uma Memphis facilidade, falou. Então velho. ele tá inconformado O com o jeito Memphis que deu o a Corinthians tá letra jogando. ontem. Vamos precisar estudar mais. Pô, pelo amor de se Deus, preparar começar a jogar, né? mais. Ele botou falou- os caras Mas na o Memphis, parede. o Memphis é o que mais tá devendo. Ele Pô, tem que começar a jogar bola. Depois Desculpa, que ele ele tá pisou jogando, na ele falou, bola. tô jogando de lateral esquerdo, de meia esquerda, de meia, de tudo. Chico. Ano passado, ele jogava como atacante, a bola chegava limpa do Garro pra ele, e aí ele foi o cara que foi. Esse ano ele tá tendo que fazer 17 funções no time. É difícil, né? O cara tem 31 anos, pô. Bom, informação do Capelanes aqui. Ramon Dias será anunciado como ex-técnico. Sairá do Corinthians. É o que o Jogo Aberto apura. Antes disso... Muito bem. Ó, primeiro que cobrir o Corinthians hoje é um exercício linguístico, né? Saímos do espanhol para o inglês, né? Do holandês Memphis Depay. Que na linguagem do campo, basicamente deu a entender o seguinte: estamos jogando do mesmo jeito, se ganhamos tá bom, se perdemos tá ruim, e o time não evolui. E aí é ele falando na contrapartida do que o Ramon alegou de que nosso time, ou seja, os jogadores não tiveram a lucidez no ataque hoje. Não dá para tirar o que aconteceu fora de campo também, futebol tem dessas, o chute do René a gente vai ver passar daqui a pouco, foi espetacular. Futebol tem circunstâncias, mas, Vessone, me parece que o título paulista inspirou em termos de proteção ao Ramon Dias, né? Pois é, em relação ao jogo em si, primeiro de tudo dizer que a vitória do Fluminense é justa, teve um comportamento bacana, o time que me pareceu o time do Mano Menezes, organizadinho, todo mundo atrás da linha da bola. O primeiro chute no gol foi aos 63 minutos e o chute foi gol do lateral esquerdo de direita. E a bola vai aonde vai. Então, daquelas coisas que o futebol acontece mesmo, você vê que aí, ó, essa é a primeira chance do Fluminense que aparece e esse é o primeiro gol. De novo, o rebote, ninguém fora da área. E aí, olha lá, de direita, o lateral esquerdo acerta um chute Raríssima desse. felicidade, né? Do René, que é um jogador bem normal. Mas o Fluminense tem todo o mérito. Gostei muito da postura, tudo organizadinho, sempre fechadinho. E o Corinthians não tinha ideias muito para sair dessa marcação toda do Fluminense. Um Corinthians que até cria chance, a gente vai vendo aí. Não agora, sobretudo no primeiro tempo. Você vai criando alguma chance ou outra, mas é um futebol muito pobre ali em termos táticos, sobretudo ofensivamente, é um pouco do que o Memphis fala. O Memphis reclama de outras coisas também, de que ele às vezes tem que ajudar a buscar lateral, vir para o meio de campo para ser volante, quase volante, que ele tem que ficar mais perto do gol. E o Ramon não consegue simplesmente achar uma saída para a ausência do Garro. O Corinthians não consegue se comportar ofensivamente sem o jogador e ele não encontra nenhuma alternativa para isso. São 3 derrotas muito próximas, né? Huracan, Palmeiras e Fluminense.
e o time que não estava muito acostumado com isso, a ponto de, por exemplo, o Huracan perde, o Corinthians perde e depois de eram 8 meses sem perder em casa, independentemente da competição. E aí quebra essa. Agora ontem quebrou também a de Campeonato Brasileiro, que não perdia desde julho, meados do ano passado. E aí a situação dele, a gente sempre falou aqui, né, que o título paulista ele ia dar mais tranquilidade pro clube, para os jogadores, mas eu sempre deixei claro que pro Ramon, pro treinador, isso nunca serve assim, né? Um cara que não tem lá uma história tão grande no clube, um título estadual não dá ali as costas tão largas para um treinador e é isso que está acontecendo. A entrevista do Memphis depois põe mais fervura ainda na situação dele, está tendo reuniões agora lá no CT do Corinthians e a saída dele é bem possível que aconteça durante o dia. Já se fala em nomes ali de possibilidade, o Dorival e obviamente o do Tite, né? O Tite livre, o Corinthians precisando de um treinador, é impossível você não ligar uma coisa a outra ao maior treinador da história. Eu acho, sinceramente, qualquer presidente com minimamente inteligente, qualquer presidente do Corinthians que se preze ao procurar um treinador e o Tite está livre, no mínimo você tem que tentar aquele que é o maior treinador da sua história, se vai dar certo ou não, se vai acertar financeiramente ou não, se ele vai ir para outro lugar ou não, isso é outra coisa. Mas o cara tem obrigação de tentar. O Duílio tentou, não deu certo, ok. E se acontecer do Ramon ser confirmada aí a saída dele, eu acho que o presidente Augusto Melo tem obrigação de, no mínimo, tentar ele antes de qualquer outro profissional. O clima é muito ruim. Eu falei aqui anteontem que dias difíceis virão pela frente. Aliás, torcedores aí do Palmeiras, sobretudo, recortaram a minha frase e espalharam em todas as redes sociais e agora usam o tempo inteiro, né? Qualquer situação de ou financeira, ou polícia, ou FIFA, aí vai lá e põe o meu vídeo falando, e era uma verdade, eu não inventei isso, nós viveremos dias difíceis do Corinthians no final de abril, começo de maio. Vai ter as resoluções das dívidas na FIFA, tem entrega do balanço, tem o lance da polícia, do inquérito, vem coisas pela frente grandiosas e, além de tudo, você tem o time. O time poderia acalmar um pouquinho, porque o futebol sempre acalma, o Vitória sempre acalma, o Arnaldo fala isso e é verdade, só que se o time não fizer a parte dele em campo, isso daí vai ser amplificado. Então, o corintiano amanhece aí a quinta-feira com a cabeça quente, muitos problemas fora de campo, mas, sobretudo, esse problema do campo e da derrota, da segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo agora contra o Sport, sábado em casa. Fala, Fel, tranquilo? Eu quero te mostrar o caminho que eu percorri para largar a CLT e uma vida estável no Japão para viver completamente dos meus canais no YouTube. Você também pode faturar de 3 a 6 mil reais apenas com um computador ou até pelo celular e uma conexão com a internet, postando vídeos de notícias de futebol do seu time do coração, no meu caso o Corinthians, assim como eu faço aqui nesse canal Fala Fiel. 1h30, 2 horas do seu dia, mesmo tendo um trabalho fixo, você consegue manter o canal. E eu quero te ajudar em menos de um mês, ou seja, em até 30 dias, você alcançar os primeiros 1.000 inscritos e as 4.000 horas de visualizações para você ter o seu canal monetizado em 30 dias. E no segundo mês já poder lucrar em dólar com a monetização do próprio YouTube. Eu vou andar do teu lado e te mostrar tudo o que você deve fazer, e principalmente os erros que você não deve cometer ao começar um canal aqui no YouTube, erros que eu cometi no início da minha caminhada. Aqui não é um curso que te promete arrastar para cima e ficar milionário, mas sim arregaçar as mangas, trabalhar duro e ter a oportunidade de escolher entre ter o YouTube como uma renda extra e continuar no seu trabalho fixo, ou também largar totalmente a CLT e viver somente do YouTube. Se você tem interesse, entra no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai ser enviado para o nosso grupo do Telegram, aonde no dia 20, às 9 horas, eu vou soltar uma live exclusiva para esse grupo, contando todos os bastidores para você tomar sua decisão de fazer parte da primeira turma do Tube Life Viver de YouTube.